Fala pessoal do canal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Marques. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado aí a todos vocês que seguem a gente aí toda semana quando postamos os nossos vídeos. Antes de falarmos do assunto de hoje, quero pedir aí o seu like, tá? Inscreva-se no canal. Na descrição desse vídeo tem aí um link para vocês dos cursos online do Português Total. Certo? Sempre temos lá promoções especiais para vocês, certo? Português Total, temos também cursos do professor Noslen, sim, o professor Nonô, o youtuber que tem mais visualizações no Brasil. É isso aí, professor Nonô também está aqui com a gente na parceria dos cursos online, assim como o professor Léo do Português Play, Português Total. Está aqui na descrição o link. Beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem legal, interessante, porque é uma questão de reescritura que as bancas costumam cobrar muito, certo? A questão de reescritura. Imagine só, nós vamos trabalhar hoje uma sentença na voz ativa, ou seja, o assunto da aula de hoje vai ser vozes verbais. Quando eu tenho uma frase na voz ativa, quando eu faço a transposição para a voz passiva analítica e quando eu faço a transposição para a voz passiva sintética. Vamos para um exemplo e bem show de bola aqui para você, ok? Vamos lá. Enviaram as cartas ontem à noite. Neste caso, nós temos uma voz ativa, porque o verbo enviar, ele nos mostra e nos denota uma ação, certo? Nós não temos aqui um sujeito explícito, pelo contrário, terceira pessoa do plural, numa frase solta dessa forma, o sujeito é indeterminado, ok? Então, enviaram as cartas ontem à noite. Mas vamos para a transitividade do verbo. Olha só, quem envia, envia o quê? Envia algo, envia alguma coisa. Nós temos verbo transitivo direto. Quem envia, envia algo, envia alguma coisa. As cartas é o objeto direto. Beleza? Ontem à noite nós temos dois adjuntos adverbiais, né? Ontem indicando o tempo e à noite indicando o tempo. Ou seja, dois circunstanciais de tempo. Ótimo, nós temos aqui uma voz ativa. Como que eu faço a transposição para a voz passiva analítica? É só a gente fazer um X. Como assim, Marcelo? Olha só, o que é objeto direto vai ser sujeito paciente. Então eu tenho aqui já um objeto direto, eu vou passar para cá. Vai ficar assim, ó, as cartas, certo? Agora eu vou colocar o verbo ser, que é o verbo auxiliar, no mesmo tempo e modo em que se encontra o verbo enviar. No caso, está no pretérito perfeito. E vou ter que concordar com o meu sujeito paciente. Então vai ficar as cartas foram. Agora eu vou pegar o verbo enviar, jogar aqui no particípio. Vou fazer uma locução verbal, concordando com as cartas. Então vai ficar as cartas foram enviadas ontem à noite. Beleza. Marcelo, professor, não teria que ter um agente da passiva aí? Tudo bem, quem é o agente da passiva aqui? Está indeterminado. Olha a voz ativa, está indeterminado o meu agente, portanto eu vou ter aqui um agente também indeterminado. É só você imaginar. As cartas foram enviadas ontem à noite por mim, por você, por nós, por eles. Ou seja, qual for aí um agente da passiva, ele está indeterminado, porque ele já vem de uma voz ativa, o qual o sujeito é indeterminado. Então, quem foram enviadas ontem à noite? As cartas. As cartas estão sofrendo a ação. Logo, eu tenho aqui um sujeito paciente, certo? Beleza. Olha aí a nossa locução verbal, transformando aí nosso verbo passivo, né? Enfim. Agora eu tenho aqui uma estrutura de uma voz passiva analítica. Ok. Agora, como que nós fazemos para passar para a voz passiva sintética? Vamos fazer essa transposição para a voz passiva sintética.
Muita gente tem dúvida. Olha só, preste atenção aqui. Olha a voz ativa. Enviaram as cartas ontem à noite. Eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um objeto direto. Beleza? Ok. Se na transposição o meu objeto virou sujeito paciente, é só eu pensar o seguinte. Então ele vai virar sujeito paciente. Gente, o verbo vai ter que concordar com o meu sujeito paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu apenas vou acrescentar a partícula se, que é o pronome apassivador. Então, vai ficar enviaram-se as cartas. Certo? Olha lá. Enviaram-se as cartas. As cartas foram enviadas. Voz passiva sintética. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto, só que como eu tenho a partícula se nessa sentença, eu vou ter agora o meu sujeito paciente. Porque se eu fizer aqui esse cruzamento, ou seja, a transposição para uma voz passiva analítica, as cartas, voltando aqui, ó, as cartas foram enviadas. Quem foram enviadas? As cartas. Sujeito paciente. Logo, a partícula se é uma partícula apassivadora, ou também chamada de pronome apassivador. Legal? Gostou da dica? Se gostou da dica, deixa o seu like, chame os seus amigos para assistir a este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, ajude o nosso canal Gramática com Marcelo Marques a crescer cada dia mais. E muito obrigado pela sua audiência e até a próxima dica. Aquele abraço, tchau, tchau!